Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Apertem os cintos, começou de novo, é o nosso 11º episódio, repleto de emoções. Diria Galvão Bueno, que nessa semana completou 70 anos, inclusive, haja coração. Será que o Galvão ouve a gente? Ó, que eu acho que ele ouve, hein? Eu sou o Leonardo Levati e ao meu lado, o menino equilíbrio, senhoras e senhores, Carlos Castrucci. Fala aí, Carlos, tudo bem? Fala, Léo, por aqui tudo em ordem, vamos para mais um episódio que a gente tá só começando. E os destaques de hoje são esses daqui. Nosso patrimônio deu uma leve recuada, agora são R$ 12.998. As razões disso e o balanço de mais uma semana desse reality é no A Carteira deles. Carteira de notícias. Governo federal entrega a primeira etapa da reforma tributária no Congresso Nacional. Expulsão da embaixada chinesa em Houston, nos Estados Unidos. E o começo da temporada de divulgação dos resultados das empresas brasileiras. Confira a entrevista com o professor de Contabilidade, Avaliação de Empresas e Governança Corporativa, Orleans Martins. Você vai descobrir o que é a estratégia de investimento por dividendo. É o Palavra em Ação. No beabá da Bolsa, foco no conceito de fluxo de caixa. E o Ibovespa? Onde é que anda o Ibovespa, que não me entregou nada essa semana? O que será que aconteceu? No Brasil, investimento estrangeiro direto mensal. Nos Estados Unidos, taxa de juros que será definida pelo Fed. E a divulgação da taxa de desemprego na União Europeia. É para botar no radar. Vamos lá fazer o seu tempo render. A Carteira deles. Números de mais uma semana, R$ 12.998, hein, Carlos? Uma baixa de 0,5%. O Ibovespa, por outro lado, conseguiu uma alta de 1,7%, chegando a 102.293 pontos. O dólar está cotado a uma média de R$ 5,16, variação negativa em comparação com a semana passada de 3,6%. Como é que foi a semana como um todo? Diz aí. Essa semana, assim, você vê que a gente, primeiro comparando a gente com o Ibovespa, a gente teve um descasamento grande aí na rentabilidade, né? Porque, apesar da alta do Ibovespa, ela foi bem difusa entre as classes de ativos, né? Então tiveram classes que subiram muito e classes que caíram relativamente bastante ou ficaram meio no 0 a 0. E as nossas empresas, principalmente o setor de bancos, que é bastante pesado na nossa carteira, além de setor de commodities, né, como Petrobras e Vale, acabaram recuando um pouco essa semana e deu esse descasamento, mas nada que afete o longo prazo. E como eu digo, semana a semana, esses descasamentos acontecem tanto para cima quanto para baixo. Com relação ao dólar, a gente teve uma desvalorização grande do dólar essa semana, né? E foi assim, principalmente por uma redução na aversão ao risco no mundo e por uma sinalização positiva vindo do Brasil, né? Principalmente da reforma tributária, que a gente vai comentar um pouco mais no Carteira de Notícias. É o que eu brinco com os nossos ouvintes aqui, né? E alguns que, enfim, tem o meu contato, trocam uma ideia comigo ao longo das semanas e falam assim: por enquanto o seu coração e o seu fígado não foram testados. E mais uma vez, não foram, porque claro que é uma baixa, e eu lamento, mas não é uma sangria para a carteira, né? 0,5% negativo, obviamente que não assusta, sobretudo quando a gente está pautado pelo longo prazo, como é e deve ser sempre o investimento na Bolsa de Valores, pelo menos sob o ângulo fundamentalista. Uma outra legítima maneira de investir é o tal do day trade, que vai tentar operar ali a curtíssimo prazo, no próprio dia, mas não é a filosofia que impera no nosso projeto. Vamos destacar a empresa que mais cresceu na carteira da semana passada para essa. É uma empresa sobre a qual você já falou e dividiu boa parte da tese, a Cielo, crescimento de 8,3%. A Cielo, eu trouxe um pouco da minha visão sobre ela em episódios anteriores, né? Ela já apareceu 2 vezes. E aqui eu vou trazer só um resumo. Primeiro, essa semana ela subiu 8,3%. Não tem muito uma justificativa para isso. Eu acho que assim, tá na iminência a volta
do pagamento via WhatsApp, isso pode ter ajudado um pouco, mas independente disso, eu volto a bater na tecla da minha tese. Assim, primeiro, é importante destacar que é uma tese de risco, né? É uma empresa que está tentando se reinventar, então nunca é bom apostar muitas fichas numa empresa dessa. Mas a minha tese vai muito na análise comparativa. Primeiro, assim, para você ter uma ideia, só voltando nesse tópico, a Cielo tem 40% de participação no mercado de meios de pagamento, ou seja, todas as transações de maquininha ou online, 40% passam pela Cielo. Em comparação, outros dois players que são negociados em bolsa, que são a PagSeguro e a Stone, cada uma tem menos de 10% de participação de mercado, 8, 7, por aí. Mas, aí quando você olha só isso, você pensa, então Cielo tem que valer pelo menos 4 vezes mais do que PagSeguro e Stone, né? Mas na realidade, PagSeguro e Stone valem 5 vezes mais do que Cielo, entendeu? Então tem alguma coisa errada aí, e eu acho que o pessimismo com Cielo tá exagerado, e, na minha opinião, a relação risco-retorno é bastante atrativa nesse case. Você está enxergando uma desproporção e está apostando numa correção a longo prazo, por isso a estratégia assentada na Cielo. Quando a gente inverte o jogo e fala da empresa que menos cresceu ou decresceu na nossa carteira, vamos aplaudir aqui, senhoras e senhores, ela está de volta! Eu já estava com saudade! A IRB! Olha, a IRB derreteu em 12,4%. 12,4%. Naturalmente que é uma queda super expressiva. Você deve até sonhar com essa empresa, né, Carlos? De tanto que ela aparece aqui no podcast, de tanto que ela frequenta o dia a dia e o vai e vem da carteira cuja estratégia você desenhou. Essa é daquelas empresas que você investe e se não fosse o podcast eu nem olharia a cotação dela, só voltaria a olhar daqui a 2 anos. Porque, assim, primeiro é o que eu falo, o fundamento dela, assim, ela tá muito barata, eu acho que o potencial de valorização é muito grande. Por que essa queda? E, assim, é provável que nas próximas semanas essa queda possa até continuar, porque a IRB vai fazer um aumento de capital via subscrição privada. O que é isso? Todos os acionistas da IRB receberam um direito de comprar mais ações da IRB, né? É uma oferta primária, ou seja, de injetar dinheiro na IRB. E o preço que saiu por ação foi de R$ 6,93. Ou seja, você tem o direito de comprar mais ações da IRB a R$ 6,93. Como o preço da IRB estava em 9, 10, por aí, por mais que o valor dela seja maior, eu acredito que seja algo em torno de 20, os preços tendem a ficar pressionados por conta desse 6,93, entendeu? Os preços estão ancorados nesse 6,93. É o viés da ancoragem. Isso, então enquanto não sair a oferta, a tendência é que o preço de IRB fique muito próximo desse 6,93. E quando a subscrição dessas ações for efetivada, aí eu acredito que a empresa tem tudo para destravar valor, que a gente chama, né? E também isso deve vir meio que junto com a divulgação do resultado do segundo trimestre. Se a gente tiver uma surpresa positiva, esses dois fatos somados podem ser bons para a empresa. Mas no curto prazo, quem tiver, melhor não olhar. Essa foi boa. Não, eu gostei que você falou. Se não fosse o podcast, eu nem olharia, porque a tua tese está segura diante do teu estudo e você está, naturalmente, no caso dela, apostando bem em médio e longo prazo mesmo. Não tem muito por que ficar ligado. Mas é um dos pilares aqui na carteira deles, né? De mencionar sempre a empresa que menos cresceu ou, como foi o caso, decresceu. @os 10 mil deles. Porque o seu tempo também rende nas redes sociais. E tá na hora de dar sequência à nossa série especial sobre como calcular o valor de uma empresa. Não fica perdido aí do outro lado não. Você lembra que semanas atrás a gente começou o raciocínio. O primeiro passo que o Carlos dividiu conosco foi como entender o mercado em que a empresa atua. Você quer descobrir o valor de uma empresa e pesar se o preço dela está distante desse valor, está muito aquém desse valor, vale a pena investir, ou se de repente o preço está superestimado e está distante para além do valor, e aí não vale tanto assim. Calcular o valor é complexo e o primeiro passo é entender o mercado em que a empresa atua. Ainda no campo qualitativo, o Carlos foi lá e disse, não é preciso entrar em números, mas sim entender a empresa. E aí uma série de perguntas foi sugerida para que cada um de nós pensássemos
como a empresa se comporta e o que exatamente ela faz. E aí, como fazer isso? O Carlos deu alguns caminhos. Pesquisando o site da empresa, formulário de referência da empresa, ele até destacou, né, principalmente no item atividades do emissor. Depois mesmo, o Carlos foi lá e recomendou conversar com quem é da relação com investidores da empresa para tirar dúvidas, ouvir, sempre com aquele pé atrás, porque quem vai falar com você nesse recorte aí tem interesse que você invista na empresa, então desconfiar sempre, mas alguns caminhos para apurar todas essas informações. Aí, na semana passada, a gente deu um mergulho para analisar a situação financeira da empresa. E a gente contou com a participação do Felipe Pontes, você lembra disso? Ele bateu um papo com a gente aqui e naquele quebra-cabeça que ele foi narrando, a gente conseguiu entender aquelas 3 principais demonstrações financeiras que são centrais para se entender a saúde financeira de uma empresa. O balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa. Para além disso, Carlos, o que você gostaria de reforçar dentro do raciocínio que o Felipe colocou de pé no episódio passado e para onde a gente vai depois desse raciocínio? Bom, eu acho que assim, antes de mais nada é importante saber qual documento você vai procurar no site de relação com investidores para buscar as informações mais verídicas da empresa, né? E você encontra isso nas demonstrações financeiras padronizadas, que é o famoso DFP, a sigla, do último ano completo, onde eles têm mais informações relevantes. E aí, o que o Felipe destacou, que é super importante, ainda antes de entrar na análise dos números, verificar o relatório de auditoria, ver o que ele tem para falar. Isso é super importante, porque assim, o auditor faz um estudo minucioso sobre as informações para ver se elas estão próximas da realidade mesmo, ou se tem alguma coisa que você tem que ficar atento. Depois disso, você vai ver que existem as notas explicativas. Isso é mais importante do que o número em si, porque o que é isso? É a explicação para os números, entendeu? Então você vai ter uma nota explicativa falando sobre receita, faturamento. Você vai ter uma nota explicativa falando sobre o custo da mercadoria vendida, como ele é calculado, o que é considerado, as despesas gerais administrativas. Tudo isso você tem uma explicação para os números e uma abertura maior do número, entendeu? Então, assim, é muito importante você entender os números antes de fazer qualquer conta. Realmente você agora entrou nos números então, mas você ainda não está fazendo conta. Você está tentando entender o que esses números te mostram. Para os tarados da matemática de plantão, né? Ver aquele número, acha que é um número super expressivo, já vai pegando o rojão e dizendo é aqui mesmo que eu vou, mas esquece de ver o asterisco que vai dar o contexto para aquele número que vai efetivamente dimensioná-lo. Super importante o toque. E para que afinal tudo isso, Carlos? Depois de todo esse processo, por qual razão isso está sendo feito? Porque quando você digerir essas informações antes de fazer qualquer conta, você, primeiro, vai ser capaz de julgar se a partir do que você tem em mão vale realmente a pena estimar o valor dessa empresa ou vale a pena passar para a próxima, entendeu? Você já economiza trabalho caso não vale a pena calcular o valor dessa empresa. E mais do que isso, se você optar por calcular, você vai estar capaz de projetar os lucros futuros dessa empresa, que depois eu entro em mais detalhes, mas é algo super importante para você estimar o valor, com as informações de hoje e perceber com mais agilidade potenciais mudanças nessas projeções, conforme fatos novos ocorrem. Como você entende os números, você sabe que uma mudança na produção industrial da Europa pode afetar o faturamento da empresa de certa forma, entendeu? Você tem uma capacidade ainda qualitativa de ter mais assertividade nos números da empresa. Por isso que é muito importante esse passo a passo. E você que ficou curioso, né? Quando a gente citou as demonstrações financeiras, foi falado aqui balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa. Na nossa série do Beabá da Bolsa, balanço patrimonial já foi abordado, demonstração de resultados também. Fluxo de caixa é tema para o Beabá da Bolsa de hoje. Não perca, é logo mais. Diário do Investidor. Hoje eu tô assim, poético, artístico, e eu queria dividir com vocês uma música que com exclusividade nós soltamos lá no Instagram, no @os10.000 deles. É uma paródia
Eu nunca fui assim um cara noveleiro. Você era noveleiro, Carlos? Ou nunca foi chegado em novela? Pô, quando eu era mais novo, tinha mais tempo livre, eu gostava de uma novelinha, hein? Mas hoje não sobra tempo pra novela, né? Eu sei como é que é. Não, você falou uma coisa que é interessante. Noveleiro eu nunca fui, mas eu, por tabela, ia com os meus pais. E meus pais sempre curtiram pelo menos aquela novela pra fechar o dia. E por que eu tô dizendo isso? Porque uma abertura de novela, o que eu mais gostava das novelas era a abertura. As vinhetas, assim, me chamava a atenção. E tem uma novela que tá muito na memória da galera, que é Chocolate com Pimenta. Tinha aquela musiquinha tal, engraçada, meio na linha comédia, assim, de abertura. E você sabe que eu me inspirei no ritmo e na musicalidade da música de abertura da novela Chocolate com Pimenta, da Rede Globo, para fazer uma paródia dividindo na música boa parte dos ensinamentos, das lições, do aprendizado que esse projeto tem me dado. E ficou mais ou menos assim. Ouve só. Vem aí, sua nova novela das 8. Longo prazo e paciência. Vivi uma vida sem muito din-din. Era bem complicado para mim. Queria viajar, dar um pulo em Paris, mas nem pro meu quintal dava pra ir. Um dia decidi que de padrão mudaria. Passei a investir na bolsa, que agonia. Longo prazo e paciência. Essa receita, estude e aceita. Gastrite é normal nessa seita. Olha, tá vendo? Se essa novela pegar, longo prazo e paciência, você sabe, o roteirista é você, cara. Eu só me meti a cantar lá pra, né? Eu não achei nenhum cantor na esquina, então fui eu mesmo. Mas o roteirista é você. Sei que os conceitos que eu apliquei ali na música foi você que me ensinou e você que tem ensinado pra todos os nossos ouvintes. Você gostou? Não? Você assistiria a essa novela? Assistiria, ó, alô Globo, a gente tá vendendo aí esse direito de transmissão, hein? Se quiser, longo prazo e paciência. Longo prazo e paciência. Muito bom. Inclusive, também as redes de streaming, né? Tem uma série que é muito interessante. Qualquer dia a gente aprofunda isso na nossa Dica Vale Ouro, que é a série Billions, que fala bastante do mundo financeiro, etc. Por que não aí Netflix, Amazon Prime, qualquer uma das redes de streaming, por que não Longo Prazo e Paciência, uma série especial sobre o mercado financeiro? É só ligar para os nossos empresários. Você tem empresário, não? Eu sou meu próprio empresário, né? Tem que economizar esse dinheiro e investir na bolsa. Entendi. Eu vou adotar a mesma coisa, então. Eu tava pensando aqui em meter a mala, falando, eu tô com um empresário. Não tem empresário e depois dessa eu não vou buscar empresário nenhum também. Chega, já falamos muito, né? Tá bom. Próximo quadro, por favor, produção. Os 10 mil deles. Carteira de notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou nesta semana ao Congresso Nacional uma proposta do governo federal com parte da reforma tributária estudada pela área econômica. O projeto foi entregue aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo o Ministério, essa primeira proposta trata apenas da unificação de PIS e COFINS, os dois tributos federais sobre o consumo. Temas mais complexos, como a inclusão de tributos estaduais nesse imposto único, mudanças no imposto de renda e alteração da carga tributária, devem ficar para uma segunda fase, ainda sem data para ser protocolada. A reação do mercado para essa notícia foi positiva e, mais do que o conteúdo da reforma em si, que ainda é curto, né, ainda terão outras fases, é pela intenção do governo, do executivo e do legislativo em melhorar o sistema tributário brasileiro, independente se a proposta foi boa ou ruim, aí tem vários pontos de vista, mas a intenção dos dois poderes e o alinhamento dos dois foi visto com muito bons olhos pelo mercado, o que fez principalmente o dólar despencar no dia. Os Estados Unidos determinaram o fechamento do consulado da China em Houston, no Texas.
Pequim considerou a medida sem precedentes e estuda uma retaliação. A decisão de fechar a representação diplomática acontece em um momento em que as tensões aumentam entre as duas maiores economias do mundo e após denúncias de que hackers chineses tentaram roubar dados sobre a vacina para a Covid-19. Essa é quase que a Guerra Fria do século XXI, né? Estados Unidos e China, assim. É uma relação que está sempre instável e o mercado não gosta disso, né? Então sempre quando surge uma notícia de que o conflito está se acirrando, o mercado fica mais pessimista, começa a procurar mais proteção e isso faz com que ativos de risco como empresas negociadas em bolsa sofram um pouco no curto prazo. É importante ficar de olho sempre no desenrolar disso, porque esse conflito ficando mais forte pode ter impactos macroeconômicos no mundo de uma forma geral. Começou nesta semana a temporada de balanços relativos ao segundo trimestre no Brasil. O período deve marcar os piores resultados em anos de algumas empresas, já que foi entre abril e junho que os efeitos mais danosos da Covid-19 na economia se concentraram diante das regras de distanciamento social que suspenderam, parcial ou totalmente, as atividades de alguns setores. São os resultados das empresas, né, Carlos? Isso assim é fundamento das empresas mesmo, né? Então é super importante ficar de olho. O segundo trimestre foi o trimestre mais impactado pela pandemia. O mercado, de uma forma geral, está pessimista com esses resultados. A maior parte dos resultados começam a sair a partir da semana que vem, mas o que a gente verificou dos resultados que saíram essa semana, principalmente com destaque para a VEG, que é uma empresa de bens de capital, é que ela surpreendeu positivamente o mercado, ou seja, o mercado esperava lucro e receita e faturamento menores do que o que realmente ocorreu. Eu acredito que vai ser muito difuso isso entre setores, né? Vão ter setores que realmente vão ser piores do que o esperado ainda e setores que podem surpreender positivamente. É importante ficar de olho nesses resultados, mas é bom sempre lembrar que esse trimestre foi um trimestre pontual de pandemia e não é algo que você pode projetar para o futuro, né? É importante saber o que aconteceu, mas é importante saber diferenciar isso do que tem para acontecer lá para frente. Palavra em ação. Nossa conversa dessa semana foi com o professor de Contabilidade, Avaliação de Empresas e Governança Corporativa, Orleans Martins. Ele atua na Universidade Federal da Paraíba e tem quase uma década como investidor na Bolsa de Valores. Há quase 3 anos é cogestor de um clube de investimentos. O papo girou em torno da estratégia de investimento por dividendos, ou, em inglês, Dividend Investing. De saída, eu quis saber o que exatamente é essa modalidade de investimento. É uma estratégia de investimentos que fica posicionada no meio de 2 outras estratégias bem famosas, que são o Value Investing, bastante difundida aí por investidores como Benjamin Graham, como Warren Buffett, e o chamado Growth Investing, né, que é investimento por crescimento. Então, o Dividend Investing, fundamentalmente, o que nós buscamos é empresas sólidas, né, com bons fundamentos, com longo histórico de pagamento de dividendos e que também crescem, né? Então, essa é a principal magia por trás do Dividend Investing. Orleans destaca as vantagens por trás dessa modalidade de investimento. A resiliência dessa estratégia. Fundamentalmente, nós buscamos empresas que são sólidas, aquelas que têm longo histórico de lucros. Normalmente são empresas que têm negócios bem constituídos ou vantagens competitivas no mercado, e em períodos de crise, em períodos de maior volatilidade do mercado, essas empresas são mais resilientes. Então aí está a primeira vantagem. Mesmo no chamado bear market, ou seja, quando nós estamos num mercado de baixa, como é esse que nós vivemos nos últimos meses devido à crise do coronavírus, nós temos vantagens porque as empresas que são mais sólidas e resilientes, elas tendem a continuar o pagamento dos dividendos. Então, o investidor que investe para longo prazo, que tem posição em empresas como estas, continua recebendo os dividendos. Em alguns casos, pode ser que esses dividendos diminuam um pouco, porque normalmente esse período de baixa está relacionado a um período de crise nos mercados. Mesmo assim, as empresas elas continuam pagando dividendos, mesmo que em um valor um pouco menor.
E isso oferece ao investidor por dividendos a oportunidade de continuar recebendo o dividendo, e com esse dividendo que ele recebe, ele pode comprar mais ações das empresas por um valor mais barato, né, por um preço mais baixo. Então, essa é a vantagem nos mercados de baixa. Nos mercados de alta, nos chamados bull markets, ou seja, quando os preços estão extremamente altos, como nós vimos no final de 2019, início de 2020, essa estratégia também oferece uma vantagem porque suas ações estarão se valorizando, ou seja, os acionistas terão um patrimônio extremamente alto. Normalmente, esses períodos de alta de mercado estão atrelados a um período de bom desempenho na economia. Então, as empresas tendem a ter mais lucros e, consequentemente, os dividendos tendem a ser maiores. Para ele, quando comparado a outras modalidades na renda variável, não há dúvidas. O Dividend Investing é uma estratégia conservadora. Por exemplo, o próprio Value Investing, né, investimento por valor, muitas vezes, no seu extremo, ele busca por empresas que estão extremamente desvalorizadas, né, ou seja, que oferece uma oportunidade de valorização muito grande. Muitas vezes essas empresas elas oferecem também um risco alto, porque, por exemplo, são empresas que estão passando por processos de reorganização, turnaround, coisas do tipo. Na outra ponta, tem as chamadas empresas de crescimento, que muitas vezes são empresas mais jovens, que ainda não pagam dividendos, que têm indicadores de preço-lucro, de preço por valor patrimonial, por exemplo, que são extremamente altos, que também envolvem um risco por detrás, porque elas ainda, muitas vezes, são empresas que estão em processo de consolidação. Elas ainda não têm lucros, em alguns casos extremos, elas são empresas que até têm prejuízo, porque elas estão se constituindo. Por exemplo, no mercado norte-americano, a gente pode citar o caso da Uber, que durante muito tempo tem acumulado prejuízos, porque é uma empresa jovem que ainda está se constituindo. No caso do Dividend Investing, o que a gente busca identificar são exatamente as empresas que são extremamente sólidas. Então, por exemplo, podemos definir como um dos critérios que a empresa tenha obtido lucros contínuos e consecutivos nos últimos 10 anos. Ora, para uma empresa ter lucros contínuos nos últimos 10 anos, isso sugere que ela tem uma vantagem competitiva, que ela é uma empresa bem constituída no mercado, e isso representa uma vantagem competitiva muito forte. E aí traz a segurança para o investidor. Por isso que a gente, quando compara o Dividend Invest com as outras estratégias, a gente pode considerar ela como sendo uma estratégia mais conservadora, até mesmo porque gera essa renda passiva. O investidor ele vai ter um dividendo recebido muitas vezes de forma mensal, trimestral ou até mesmo anual. E na hora de escolher em qual empresa investir, Orleans divide os principais critérios para a decisão. Primeiro, a gente procura entender o negócio da empresa. É importante saber como é que a empresa faz dinheiro. Entender o negócio, se a empresa tem vantagem competitiva, se existe, por exemplo, alguma barreira que possa criar um empecilho para que ela perca mercado e perca lucro. Da mesma forma, a gente busca analisar a qualidade dos indicadores de desempenho da empresa. Então a gente vai entender como é que o lucro dela é formado, qual é a consistência e o histórico desse lucro, qual o retorno que a empresa oferece para os seus acionistas, qual é o nível de endividamento da empresa, para verificar se esse endividamento não pode colocar a continuidade da empresa em risco. A gente busca entender qual é a qualidade da gestão. A qualidade da gestão é excepcional para que a gente tenha uma segurança sobre o futuro da companhia. Mas ele alerta: cuidado com a armadilha antes de investir por dividendos. Então, por exemplo, a gente tem casos recentes no Brasil de empresas que tinham históricos de fundamentos muito bons e que enfrentaram problemas de gestão, o que fez com que a empresa perdesse muito valor do mercado e, consequentemente, apresentasse para os investidores números que não são tão atrativos e que não sugerem permanência e continuidade do pagamento dos dividendos. Então, por exemplo, a gente teve o caso de Cielo no Brasil, que enfrentou uma grande concorrência no seu segmento, perdeu vantagem competitiva, era uma grande pagadora de dividendos e teve esses dividendos diminuídos. A gente tem casos de empresas que se endividaram muito e que deixaram de pagar dividendos. A Oi, por exemplo, que hoje é uma empresa de recuperação judicial, chegou a ser a maior recuperação judicial do Brasil, já foi uma grande pagadora de dividendos. Chegou a fazer dívida para pagar dividendos, né? O que não é adequado para a empresa. E a gente teve recentemente o caso do IRB Brasil,
uma empresa que enfrentou sérios problemas de gestão e de governança corporativa, que era pagadora de dividendos, mas que se descobriu que a gestão anterior tinha praticado fraude nas suas demonstrações contábeis e que os números eram enganadores. A armadilha do dividendo, ela surge exatamente quando o investidor ele toma a decisão a partir de um indicador, principalmente, e esse indicador acaba enganando, ludibriando o investidor. Por exemplo, um dos indicadores mais comuns relacionados a dividendos é o chamado dividend yield. Nada mais é do que um indicador de rentabilidade dos dividendos. Por exemplo, se o investidor compra uma ação por R$10 e essa ação ao longo do ano oferece R$1 de dividendo, então o retorno obtido desse investimento por meio do dividendo vai ser de 10%. R$1 de dividendo dividido pelos R$10 que foi o preço pago na ação. Essa simplicidade ela acaba muitas vezes se transformando em uma armadilha, porque não é raro, infelizmente, identificar investidores que tomam decisão de investimento, de comprar uma ação, única e exclusivamente porque o dividendo de uma empresa está alto. E esse dividend yield pode estar alto por uma série de razões. Por exemplo, eu citei o caso da Cielo agora há pouco. A Cielo foi uma empresa que teve uma queda contínua no preço das suas ações, principalmente a partir de 2018, quando o mercado dela começou a mudar. Enquanto isso, a empresa tentou manter o volume de pagamento de dividendos para manter a atratividade do mercado. Ora, se o meu divisor dessa equação, que é o preço, começa a diminuir e eu mantenho o numerador, a parte de cima, que é o dividendo, contínuo, então o meu resultado, que é o dividend yield, aumenta. Mas veja, está aumentando porque o preço da ação está caindo e não necessariamente porque o dividendo está aumentando. Se isso fosse pontual, tudo bem. Poderia ser um ponto atrativo para o investidor, mas muitas vezes não é. Para fechar, Orleans Martins ressalta a versatilidade da Dividend Investing e recomenda a inclusão dessa modalidade na carteira do investidor. Ele não precisa utilizar uma única estratégia de investimentos para todos os seus ativos. Da mesma forma que o investidor ele pode e deve fazer uma diversificação dos seus investimentos, ele pode diversificar a estratégia de investimentos que ele usa. Então, o Dividend Investing vai caber no bolso daquele investidor que é totalmente conservador e avesso a riscos. Ele pode trazer um pouco mais de retorno para a sua carteira, adentrando um pouco na renda variável, considerando o Dividend Investing como sendo um investimento conservador de renda variável, como também cabe no bolso do investidor que é agressivo, que pratica estratégias mais agressivas, com maior volatilidade. O Dividend Investing pode representar aquela parte mais conservadora. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Beabá da Bolsa. Tá na hora da gente aprofundar um conceito do mundo dos investimentos. E o de hoje, conforme colocado na carteira deles, é fluxo de caixa. Conta pra gente aí, Carlos. Bom, o fluxo de caixa, assim, diferente do que ocorre na demonstração de resultado, é o que efetivamente entrou e saiu de dinheiro da empresa, né? Então é fluxo de caixa mesmo, entrada e saída de recursos naquele período. Ele é dividido em 3, tá? Você tem o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa de financiamento. Ou seja, a movimentação de recursos para essas 3 áreas. Exato. Então o que é o fluxo de caixa operacional? É o quanto realmente entrou e saiu de dinheiro na sua operação. Então é o quanto você recebeu dos clientes, não por quanto você vendeu, né? Por quanto você vendeu é faturamento. O quanto você recebeu é o que entrou de dinheiro hoje. É o quanto você pagou os fornecedores efetivamente. É o quanto você pagou de despesa financeira, de juros. Eu gosto. Isso, na verdade, é um conceito meio ambíguo, mas eu gosto de considerar como fluxo de caixa operacional, porque a empresa pega a dívida para melhorar a operação, né? Então, eu coloco nessa conta, entre vários outros fatores diretamente ligados à operação. Então, começando aí, se a empresa gera fluxo de caixa operacional, teoricamente é uma empresa saudável, porque realmente está entrando dinheiro, né, na operação da empresa. Aí a gente vai para a segunda linha, fluxo de caixa de investimento. É realmente o investimento em capital, entendeu? Ou venda de participações. Então vamos trazer de novo o Levaticar aqui, tá com saudade dela? Ê, Levaticar, claro! Uma empresa campeã, ela só não saiu do papel ainda, senhoras e senhores. Então, o que ocorreu na Levaticar? Você comprou um carro, concorda, para começar?
aonde que entra esse dinheiro da compra do carro? Na verdade, ele é uma saída de fluxo de caixa de investimento, porque você investiu no carro, o carro virou um ativo que você vai explorar, e aí a receita que você tem com esse carro entra no fluxo de caixa operacional, tá? Então o fluxo de caixa de investimento é o investimento no carro, no caso da Levaticar. Interessantíssimo. Vamos supor que entraram 2 milhões de reais na Levaticar. Eu tô com esse dinheiro porque o trabalho gerou esse dinheiro. Se eu optar, eu não vou ficar com esse dinheiro debaixo do colchão. Se eu optar por investir esse dinheiro em ativos financeiros do mercado, isso também passa pelo fluxo de caixa de investimento. Isso. O que você recebeu de 2 milhões provavelmente seria fluxo de caixa operacional. E aí você toma a decisão, por isso que é muito importante o fluxo de caixa, você vê quais são as decisões da empresa, né? Então você toma a decisão de reinvestir no seu negócio comprando mais carros para explorar na operação, entendeu? O fluxo de caixa, além de tudo, ele mostra quais são as decisões que a empresa toma com o dinheiro que ela recebe. Fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e... Por último, tem o fluxo de caixa de financiamento. O que é? O quanto você toma de dívida ou você paga de dívida, né? Então, quando você toma uma dívida, entra dinheiro no seu caixa, concorda? Você tem mais dinheiro. Então, ele é um fluxo de caixa de financiamento positivo. Tomar uma dívida, ou seja, pegar dinheiro emprestado. Isso. Concorda que por mais que seja uma dívida, está entrando dinheiro no seu caixa? Então, é um fluxo de caixa de financiamento positivo. Só que um dia você vai ter que pagar essa dívida. Quando você pagar, vai ser um fluxo de caixa de financiamento negativo. E esse é sempre importante você olhar, porque assim, quando você soma esses três, é o fluxo de caixa final, né? Então, se você tinha 1.000 de caixa, o seu operacional gerou 1.000, você teoricamente tem 2.000. Você investiu 500 e você pagou 500 de dívida, você volta a ter 1.000 de caixa, entendeu? Então, a soma desses três é o quanto mudou o seu caixa. E é sempre importante ver a alteração do caixa de onde veio. Pô, às vezes a empresa pode tentar mascarar de uma certa forma, e vamos supor que o fluxo de caixa operacional é negativo, o de investimento normalmente tem que ser negativo, né, porque quer dizer que você está crescendo. Mas a empresa não quer mostrar um fluxo de caixa final negativo. O que ela faz? Ela pega um monte de dívida, entendeu? Então aparece que ela tem um fluxo de caixa saudável, que ela está gerando caixa, mas na realidade o que entrou foi dívida. Por isso que o fluxo de caixa é uma das demonstrações financeiras mais importantes. Ela é como se fosse, o que eu já falei uma vez, o detector de mentira das demonstrações financeiras. Os 10 mil deles. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tô muito preocupado com o nosso Ibovespa. Pela primeira vez na história deste programa, claro, esse programa não tem uma década de existência, mas já tem tempo suficiente pra gente conhecer as pessoas. E pela primeira vez eu não recebi nada do Ibovespa. Não veio boletim pra mim, não veio uma satisfação. Isso não se faz. E eu quero entender essa história e para isso eu vou apostar na sorte aqui. Eu vou anunciar. Se entrar, entrou. Se não entrar, a gente vai ter que conversar, porque desse jeito não dá. Então vamos lá. É hora do nosso... Ibovespa! Ibovespa! Ô, Léo, eu não falei que eu tava de férias? Que Ibovespa nada, eu preciso de férias. G-R-A-N-A. Férias. Mas fiquem tranquilos. Eu vou, mas eu volto. Olha aí, tá de férias o menino, tá vendo? Tá de férias. Bem que eu entendi, porque o Palavra em Ação dessa semana eu acabei tocando, o Ibovespa eu não recebi. Bom, tá certo. Então descansa, meu caro Caio Melo. Um ótimo descanso para você. Que você aproveite muito o tempo que você tem aí para... É um contexto de pandemia, né? Então, para você ler, para você extravasar dentro do que for possível e dentro do que for adequado para o momento. Mas tá de férias o nosso Ibovespa. Vai fazer falta, né? Pô, nosso técnico, né? A gente ficou meio desnorteado aqui. É verdade. No episódio passado eu falei, o Ibovespa seria o técnico desse podcast se o Carlos fosse o camisa 10. Tá vendo, ó? Ô louco, hein? Que treinador é esse que abandona o time? A gente até ficou sem referência. É nada, Caião, aproveita aí. Semana que vem, será que ele manda algum Ibovespa? Fica a dúvida. No radar. No radar.
Hora de olhar para um futuro próximo e saber, afinal de contas, o que é que você coloca por perto como investidor, porque pode agitar o mercado. No Brasil, o destaque vai para a divulgação do investimento estrangeiro direto mensal. Além disso, tem o registro do CAGED mensal e a pesquisa PNAD contínua mensal. Carlos, amarra essas 3 referências que vão pintar e conta um pouquinho da importância delas. Bom, tem várias siglas aí, mas vamos facilitar as coisas separando por etapas. Primeiro, em relação ao investimento direto mensal estrangeiro. Assim, primeiro, é muito importante você segregar aqui entre 2 pontos, né? Quando entra dinheiro estrangeiro no Brasil, existe o dinheiro especulativo. O que é esse dinheiro? É o cara que vem investir em juros para tirar daqui a 1 ano, ou que vem investir na bolsa para tirar daqui a 6 meses, 1 ano. E tem o capital que realmente é produtivo, que é esse investimento estrangeiro direto. Então é muito importante a gente sempre seguir esse número, porque quanto mais investimento estrangeiro direto na economia real, ou seja, em infraestrutura, em construção e por aí vai, mais capital produtivo a gente tem no Brasil, entendeu? Então esse é um dado sempre importante para ficar de olho e que você tem que torcer para crescer cada vez mais. Quando a gente traz as siglas aí, CAGED e PNAD, na verdade a gente está falando da mesma coisa, tá? Do desemprego. Então o CAGED traz a criação ou destruição de emprego no Brasil e o PNAD é a taxa de desemprego até aquele mês. É importante a gente ficar de olho porque a gente vê num contexto de pandemia e agora a gente vai ter uma visão se realmente o emprego foi muito impactado durante a pandemia, porque junho foi o auge, né? Foi assim, o final dos isolamentos de certa forma. Então é muito importante a gente ficar de olho e se a gente tiver uma surpresa positiva, é possível que a economia se recupere mais rápido do que o previsto. Naturalmente que a pandemia não acabou, ainda é preciso ficar muito alerta, mas de fato o Carlos traz o fato de que em algumas cidades a flexibilização já está de pé e outras estão se planejando para flexibilizar dentro do possível. Outro fator importante, vai ser divulgada a taxa de desemprego na União Europeia e na Alemanha. A gente acabou de falar de desemprego no Brasil, Carlos. Os critérios devem ser mais ou menos os mesmos para analisar isso lá na Europa e na Alemanha, que é a grande potência europeia, né? É muito importante, né? Assim, é claro que a gente está sempre mais exposto quando a gente investe em bolsa à economia doméstica, né? Tem muito mais empresa doméstica do que empresa cuja principal fonte de faturamento é o exterior. Mas existem empresas brasileiras onde a exposição à economia europeia é relevante. Então é muito importante a gente ficar de olho para ver como que o desemprego se comporta lá e mais do que isso, como o desemprego na Alemanha se comporta, porque a Alemanha, pelo que as pessoas estão apostando, é o país que acabou conseguindo reagir melhor a essa situação de pandemia e que tende a sofrer menos e se recuperar mais rápido. Vamos ver se isso se confirma. Ainda em cima desse contexto alemão, vai rolar a divulgação do PIB da Alemanha, tanto o trimestral quanto o anual. Aí a gente vai ver, primeiro a gente falou de emprego, né? Agora a gente vai ver o real impacto econômico na Alemanha durante o auge da crise que foi o segundo trimestre. Então é super importante ficar de olho, até porque deve ser o que de melhor a gente pode esperar na Europa. O FONC vai decidir qual será a taxa básica de juros nos Estados Unidos. Para contextualizar, o FONC é como se fosse o Copom aqui no Brasil. Por padrão, os critérios e as perspectivas do FONC vão ser divididos numa coletiva de imprensa. E aí, Carlos? O mercado sempre fica ansioso nesse evento, né? Ainda mais de um tempo para cá com esse monte de estímulos financeiros e monetários que os bancos centrais, com destaque para os dos Estados Unidos, vêm implementando no mercado, né? Então, assim, a taxa de juros, a decisão, eu acho que dificilmente a gente vai ter alguma surpresa. Mas essa coletiva de imprensa pode indicar, primeiro, a perspectiva do FONC, né? Dos principais membros do Banco Central americano para o futuro da economia. E segundo, pode acabar trazendo uma vontade de estimular ainda mais, de injetar mais dinheiro na economia, o que os mercados estão adorando, né? Então é bom ficar de olho sempre. Essa dica vale ouro.
Hoje eu vou recomendar o livro 21 lições para o século XXI. O autor desse livro, Yuval Noah Harari, um dos maiores historiadores do planeta. O livro é um grande e efervescente pensar crítico das questões presentes. Algumas delas, como por exemplo pesar as guerras nucleares, os grandes desafios ambientais, as crises tecnológicas, os fenômenos de fake news, a ameaça do terrorismo, entre vários outros pontos. Mas sob o ângulo do investidor, uma das partes do livro que mais me atraíram é quando o autor debate criticamente a questão do emprego, da capacidade produtiva da sociedade. Com o desenvolvimento da inteligência artificial, dos algoritmos, naturalmente isso vai provocar dentro da sociedade desemprego, porque algumas das funções que hoje existem perderão relevância. Por outro lado, novos empregos surgirão. Mas entre as questões que se colocam, uma delas é: será que o número de empregos que vão surgir serão suficientes para compensar o número de empregos que vão desaparecer? E uma segunda e mais crítica pergunta: será que o nível de qualificação, que tende a ser alto, dessas novas vagas, vai ser suficiente para que boa parte da sociedade de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tenham condição de preencher as vagas? Como fazer, no caso de vários países, ainda mais difícil é a situação dos subdesenvolvidos, para que boa parte da população tenha relevância produtiva, tenha força econômica suficiente para poder se encaixar no mercado de trabalho. A questão é que o livro é saboroso, assertivo, muito interessante, vale a pena entender várias questões que se colocam no nosso dia a dia, com 21 lições para o século XXI, o livro de Yuval Noah Harari. Nas redes sociais, siga a gente, @os 10 mil deles. Ah, não é possível. Por favor, música triste porque tá acabando mais um episódio. É, tá vendo? É uma tragédia porque o tempo voou. Quero mandar um abraço aqui pro Felipe Muniz e pro Glauco Mansur, dois grandes ouvintes que estão com a gente, mandaram mensagem, trocaram uma ideia. Brigadão, Felipe, Glauco, abraço pra vocês. Muito legal contar com a audiência e a companhia de cada um. E você pode interagir como eles através do Instagram, @os 10 mil deles. Esse 10 aí eu sempre lembro é numeral 10. Carlos, você sabe que entre as várias lives que a gente promoveu, algumas que eu toquei, outras que você participou, pintam dúvidas. A galera que está acompanhando vai lá e manda pergunta. Nem sempre a gente consegue responder durante a live. E aí algumas a gente consegue trazer aqui para o podcast. É o caso dessa. Uma das perguntas em uma das lives que a gente conduziu foi: tenho que olhar meus investimentos todos os dias? Eu desconfio a sua resposta assumindo a estratégia fundamentalista. Definitivamente não, né, Carlos? Olhar talvez até sim, mas assim, mexer não, né? Não. Assim, o que acontece quando você olha todo dia, você está muito mais exposto às oscilações do mercado que causam oscilações no seu sentimento. Então a sua chance de fazer besteira aumenta muito quando você olha todo dia, entendeu? Existem vários estudos que mostram que quanto mais você opera, menos dinheiro você ganha. Porque além de aumentar sua chance de fazer besteira, você está pagando mais corretagem, mais despesas de transação. Então, não olha todo dia. Uma vez por mês já está mais do que suficiente. E até aqui eu trago para você ver como o sentimento muda de acordo com a frequência que você olha os seus investimentos. Eu vou trazer um desafio aqui para vocês. Peguem a cotação de qualquer empresa relevante ou do Ibovespa mesmo, joga no Excel, quem gostar de mexer no Excel, e aí primeiro você faz assim, coloca todas as cotações dia a dia durante, pode fazer durante 5 anos ou 10 anos, faz durante 10 anos, dia a dia, e vê como que fica o gráfico depois, monta um gráfico, vê como fica o gráfico, depois faz só as cotações mensais e monta o gráfico. Quer dizer, vê a fotografia, né, mês a mês. Isso, depois faz ano a ano, depois faz de 2 em 2 anos. Compara esses gráficos do mesmo ativo e vê em qual deles você preferiria investir. Essa é a frequência que você tem que olhar os seus investimentos.
Muito bom. Você sabe que eu até aqui na hora de te passar a bola falei assim, olhar até pode ser, né? Mexer que não. E aí você inteligentemente vai lá e pontua. A questão, Léo, é que muita gente, como não tem o olhar treinado pra isso, porque se deixa levar muito na emoção, e precisa treinar demais pra emoção não te guiar, muita gente ao olhar vai querer mexer. E ao mexer vai, muitas vezes, estragar boa parte da estratégia. Claro que gestão ativa é um outro conceito. Quer dizer, você pode até mexer, não sei se todo dia, mas quando houver necessidade e fundamento para essa mexida, né? É diferente de você, por esporte, ficar olhando e a partir da oscilação do mercado, oscilar também a todo momento os seus princípios e as suas estratégias. Eu queria destacar o fato de que a gente continua fazendo lives lá no Instagram, falei há pouco delas, mas a última que a gente conduziu, eu tive a oportunidade de entrevistar o Dato Neto, que é o estrategista-chefe da Eleven Financial, uma das mais prestigiadas e relevantes empresas de análise de mercado financeiro dentro do Brasil. Foi um papo muito saboroso. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, vale a pena ouvir a perspectiva do Dato, que é muito respeitado na área e contribuiu bastante para vários dos nossos ouvintes e também para vários dos seguidores da própria Eleven que prestigiaram a live. Tá lá no nosso @os 10 mil deles. Não deixa de espiar. Com isso, senhoras e senhores, apita o árbitro, fim de jogo, 11º episódio de Os 10 Mil Deles, entregue. Você acompanha a gente pelos players que você preferir. Pocket Casts, Spotify, WeCast, Castbox, Player FM, Podbean, Deezer, Stitcher, TuneIn, Overcast, Podcast Addict, Podcast Republic. Tem também lá no YouTube, se facilitar para você. Além do Instagram, a gente está no Facebook, não deixa de acompanhar nosso conteúdo por lá. A apresentação e edição deste programa, Leonardo Levati. As mídias digitais e a identidade visual com o Super Matheus Fernandes. Caio Melo tá de férias, é verdade. Não vou falar o nome dele. Não, eu vou falar assim, vou dar essa moral pra ele. Caio Melo, que de férias tá apenas descansando e faz bem em descansar. E os comentários do nosso Carlos Castrucci. Carlos, semana que vem, haja o que houver, estaremos de volta. Léo, mercado caindo ou subindo, semana que vem estamos aqui pra explicar. Então eu espero você e um abraço a todos. Valeu, gente, um abraço. Semana que vem tem mais Os 10 Mil Deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.